E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. O corpo foi feito para reproduzir a si mesmo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quando chegar ao lar, irmã Neidila e Meire, cantando em momentos no tabernáculo da fé. Quantas lutas enfrentamos neste mundo, quantas barreiras nós temos que transpor, mas lá do alto tem alguém que está olhando, sabe de tudo e conhece o teu penar. Sou peregrino em terra estranha, sinto saudades do eterno lar, mas muito em breve estarei chegando à cidade que Jesus foi preparar. Quando chegar ao lar que Jesus já preparou pra mim, não lembrarei jamais deste mundo enganador. Quando chegar ao lar que Jesus já preparou pra mim, somente paz ali desfrutarei. Quando tudo parece estar perdido
e o momento é difícil de suportar. Quando as lágrimas banharem o teu rosto, uma voz amiga vem te consolar. Quando chegar ao lar que Jesus já preparou pra mim, não lembrarei jamais deste mundo enganador. Quando chegar ao lar que Jesus já preparou pra mim, somente paz ali desfrutarei. Somente paz ali desfrutarei. O corpo natural, o corpo humano, foi feito para reproduzir a si mesmo. A reprodução do corpo humano é a criança, é o bebê. O corpo natural, então, produz um bebê, que é, sem dúvida, a continuação daquele que o reproduz. Então, corpo natural, chamando corpo natural. E com isso, meus ouvintes, nós podemos entender por que Paulo afirma: se há corpo natural, terreno, há também corpo espiritual. Agora, o corpo natural vem através do natural, tais ou tal o terreno, qual os terrenos. Tal celestial, qual os celestiais. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15. Você tem que entender que trazer corpo à Terra não é uma coisa que deve acontecer assim de uma forma casuística, mas é uma continuação daquele corpo que o reproduz. Pois bem, nessa reprodução do corpo natural, que é o nascimento da criança, aparece a água, o sangue e depois a vida. Nós encontramos isso dentro de uma ordem progressiva. Esse também é o corpo de Cristo. Água, sangue e vida. Água falando da justificação. O sangue falando da santificação. E a vida, o batismo do Espírito Santo. Agora vamos lembrar que tudo então reflete.
tudo reflete. Aí está o homem refletindo na sua criação e na sua reprodução, refletindo o espiritual, refletindo os céus. De toda a criação, a maior ou o maior é o homem. E ele reflete Deus, homem. Isso não é simplesmente bonito. Isso implica num fato que determina o nosso destino eterno. Agora, não é uma questão de uma aceitação apenas na mente. Não é uma questão de uma teoria, mas é uma lei. Se você, como filho de Deus, foi gerado por Deus, então você vai refletir aqui na terra exatamente aquilo que você é nos céus. Porque você não será, você é. Isso se trata de uma lei da vida eterna. Portanto, não cabe pensamento, teoria nisto. É aceitação ou não. Mas se você aceita, se o indivíduo aceita, a lei existe. Essa lei existe. Se ele não aceita, ele existe da mesma forma. A não aceitação está testificando que ele está fora disso. Ele não está refletindo a Deus. Quando a pessoa rejeita, preste bem atenção, um segmento que rejeita capitalmente, entrincheirado, a um profeta de Deus, por estar dentro de muralhas dogmáticas tradicionais. O que ele está refletindo? Esse sistema está refletindo que ele está fora dessa lei de Deus. Ela nunca vai refletir a Deus. E jamais estará naquela contagem regressiva que culminará no arrebatamento, no rapto. Então, o nascimento natural reflete o nascimento espiritual. O natural é composto de água, sangue e vida. O espiritual, a água, sangue e vida. Justificação, santificação e o Espírito Santo. Para assim refletirmos o quê? Que somos gerados por Deus. O profeta de Deus, na mensagem Contagem Regressiva, toma o casamento como exemplo, a união do homem com a mulher. Ele fala de uma maneira prática, simples, falando do namoro, logo o pacto, que é o noivado, e logo em seguida o casamento. Ele disse, então, se referindo à mulher, ela está casada para todo o tempo. Esta é a mesma coisa que é com Cristo e a igreja. É uma linguagem de São Paulo também. O namoro
Deus chamando a nossos corações, nós nos rendendo, vivendo sob o pacto, o compromisso, e logo a cerimônia de casamento. E a grande mesmo, significação deste casamento está em a noiva levar o nome do noivo. Esse casamento fala das bodas do Cordeiro e logo depois vem o milênio que fala da lua de mel. E logo em seguida, depois de passar o mundo, sofrer o Armagedon, a batalha do Armagedon, a batalha de Gog e Magog, então, eternidade sobre eternidade. Isto nos faz conscientes daquilo que somos. E, na verdade, quando temos essa consciência por revelação, nós não nos comprometemos com sistema algum. Não vamos manchar, ou seja, comprometer essa condição de membro desta noiva, que reflete, sem dúvida, o noivo. A mulher reflete o caráter do homem. A igreja reflete o caráter de Cristo. Em 1 João, capítulo 5, verso 7, nós vemos o nascimento natural e o nascimento espiritual. E assim sucessivamente. João falando sobre água, sangue e espírito. 3 no céu, 3 na terra. Pai, Filho e Espírito Santo. Esses 3 são um. São 3 que concordam na terra. Eles não são um, mas eles concordam em um na terra, que são água, sangue e espírito. Água, sangue e espírito. Como o nascimento natural tipifica isto. Então você está notando, meu ouvinte, que o natural reflete o espiritual. A condição que se vive, o estado em que o homem está vivendo, estado de espírito, reflete exatamente a sua condição eterna. Porque inferno não é uma questão de geografia, como também o céu não é uma questão de geografia. É um estado de espírito. Enquanto estamos no corpo, podemos reagir. Podemos agir e reagirmos. Mas, depois que sai do corpo, então não tem mais o que fazer. Não vai refletir mais apenas. Vai viver aquilo que refletiu. É tão simples e profundo, na verdade. Você não pode encontrar tudo de uma vez numa programação de rádio
que possa te trazer a luz completa, mas isso te desperta para interessar em fazer um inventário em relação a este assunto da reflexão, daquilo que reflete, aliás, aqui no natural, refletindo o espiritual. É onde você vai constatar, um dia, pode ser tarde demais, que o sistema religioso simplesmente cauterizou sua consciência. É aí onde Jesus disse, se possível, enganaria até os escolhidos. Muita gente está pensando que o que vai enganar até os escolhidos são falsos profetas, anticristos e coisas assim, super-homens, super-sistemas e coisa. Ora, o sistema que nega a palavra é anticristo. O sistema que rejeita um profeta de Deus é anticristo. Um sistema que rejeita o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é anticristo. E ele trabalha naquele espírito do cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse 6, que é conquistando através do engano. Ele está enganando através de bons e tradicionais sistemas. Esses que vão à aberração não enganam. Mas eles estão enganando através de bons e tradicionais sistemas. Mas aí então é quando o escolhido, não podendo ser enganado, sai dele. Sai dele sem dúvida alguma. Em obediência à sua própria natureza de êxodo, de saída. Israel, quando estava lá no Egito, ele tinha em si a natureza de êxodo, de saída de onde estava. Então, esse é o primeiro passo do arrebatamento. Sem esse arrebatamento não existirá o outro, o próximo, que será o encontro com o Senhor nos ares. O eleito tem, sem dúvida alguma, a natureza do êxodo. Você não vê o espírito que caiu na terra de êxodo, de saída, sair de uma nação para outra. O que leva as pessoas para outros países é um espírito. Sem dúvida alguma. Isso está profetizado, isso é a Bíblia Sagrada. Agora, dê graças a Deus. Glorifique o Senhor, porque você tem essa natureza de êxodo, na saída do Egito, para entrar na terra prometida, da palavra prometida, e estar no arrebatamento, naquilo que você reflete, que é os céus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.